Beleza, ó, já tem 200 pessoas, vamos começar para prestigiar quem está aí, quem chegou cedo. O horário marcado foi 9 horas, eu acho que eu até atrasei um pouquinho. O seguinte, vamos lá, contextualizando ali. Semana passada, eu resolvi começar a fazer umas lives porque eu recebo muitas perguntas pelo direct e assim, eu tento, apesar de tentar responder a maior quantidade de pessoas possível, infelizmente não dá. E aí, assim, sempre que eu respondo, acaba que a resposta é individual, então, e muitas vezes é uma pergunta que eu acho que outras pessoas poderiam se beneficiar. Então, minha esposa ficava me pentelhando, Bruno, tem que fazer uma live, faz live, a galera vai gostar. E aí eu resolvi, né? Então, hoje é a primeira, então pra gente estrear, eu resolvi fazer umas perguntas e respostas. E assim, aí vamos ver como é que vai ser hoje. E aí a ideia é que vocês vão passando para mim perguntas e dando ideia de conteúdos para a gente fazer uma logística aí de uma live por semana. Se o negócio ficar bacana, se muita gente aparecer, até mais, né? Quem sabe, mais de uma live por semana, mas pelo menos uma por semana eu vou me esforçar bastante para que a gente faça. Então, por votação, a maior parte das pessoas, a maioria esmagadora preferiu segunda-feira, a maior parte também preferiu às 9 da noite. Então tinha dado a opção 7 da manhã, 1 hora da tarde, 9 da noite, a maioria preferiu 9 da noite. Então ficou esse horário. Então a princípio, toda segunda-feira, às 9 horas, estaremos aqui conversando um pouquinho sobre nutrição e sobre exercício. Tá? Então a dinâmica vai ser o seguinte, eu tinha pedido para as pessoas me fazerem algumas perguntas ali no direct, aí eu selecionei, acho que foram quase 150 perguntas que fizeram, bastante coisa, algumas meio repetidas. Então eu selecionei aquelas perguntas que eu achei mais interessante para a gente começar. Tentei trazer algumas que tinham um pouco a ver com as outras, para a dinâmica ficar um pouco melhor. Então, eu não sei quantas eu vou conseguir responder hoje, mas a ideia é a gente esgotar o máximo possível todas essas perguntas que já foram feitas inicialmente. Vamos ver se a gente consegue responder umas 20 ou 30 perguntas hoje no tempo, tá? Então, para a gente não perder muito, vamos começar com a primeira pergunta. Eu não vou falar de quem foi a pergunta, eu vou só trazer ela. E vocês podem ficar aí que eu tenho certeza que a maior parte das perguntas elas vão ser úteis para vocês. Todo mundo que está interessado em exercício, em nutrição e saúde, eu acho que vai conseguir se beneficiar dessas perguntas e respostas que a gente vai fazer hoje. Então, beleza, vamos lá. A primeira já começando uma pergunta aqui sobre emagrecimento. Qual a melhor forma de perder gordura? Tá? É engraçado que essa pergunta, apesar de ser uma pergunta bem simples e que já era para todo mundo estar careca de saber, parece que o negócio, de um tempo para cá meio que descambou. As pessoas não sabem muito bem que o básico funciona muito bem. Tá? Então, bom, a melhor forma de perder gordura. Vamos trazer um pouquinho do que a ciência fala para a gente. Então, todas as recomendações que a gente tem sobre emagrecimento, elas colocam algumas características de atitudes que devem ser tomadas para que o emagrecimento aconteça. Então, quando as pessoas estão com sobrepeso, ou às vezes estão com peso normal e querem apenas perder um pouquinho de gordura, a recomendação é que se faça dieta e exercício, né? Imagina, né? Não tem nada de farinha seca barriga, nada do tipo. A recomendação é dieta e exercício. Mais pra frente a gente fala um pouquinho quais os tipos de dieta, quais os tipos de exercício, a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Mas essa é a recomendação para quem está com sobrepeso. As pessoas que estão com sobrepeso e começam a ter alguma complicação de saúde relacionada a esse sobrepeso, por exemplo, tem ali uma hipertensão, já tem um diabetes, tá? Tem aquilo que a gente chama de síndrome metabólica, então já começa a ter algumas comorbidades. Aí há uma indicação também da pessoa procurar um acompanhamento psicoterápico, né? Então, para fazer uma terapia cognitiva, alguma coisa do tipo, para fazer com que a pessoa consiga fazer a dieta e fazer o exercício. Tá? Na verdade, assim, quando a pessoa está com peso normal e só quer perder gordura, ela só tem que receber algumas orientações básicas. Se ela já está com sobrepeso, ela já precisa de ter uma orientação mais específica, talvez uma prescrição dietética, uma prescrição de treino, cai muito bem. E aí, se ela está com sobrepeso e algumas comorbidades, ela já tem a indicação de fazer uma terapia cognitiva e muitas vezes a indicação de também um tratamento medicamentoso. Geralmente o tratamento medicamentoso é quando a pessoa está com IMC acima de 27 e comorbidades.
Só lembrando que o IMC dentro da normalidade é um IMC que vai até 24,9. Então 25 já é considerado sobrepeso. Com IMC de 27 comorbidades, já pode ser pensado a possibilidade de um tratamento medicamentoso sendo adjuvante do processo. Pensado, mas a base continua sendo dieta e exercício. Tá? E aí, casos mais extremos, quando a pessoa tem um IMC acima de 35, já tem comorbidades mais sérias, aí esse indivíduo ele pode ser submetido a um tratamento, além do tratamento medicamentoso, um aconselhamento na possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Então o médico vai analisar se a cirurgia bariátrica é uma opção de tratamento para esse indivíduo. Lembrando que a cirurgia bariátrica ela é o tratamento que tem a maior eficácia no emagrecimento, no entanto, ele tem uma série de complicações que a pessoa vai ter que lidar com elas. E não exclui a necessidade dela fazer dieta e fazer exercício, tá? E nem de ter um acompanhamento psicoterápico. Então, a cirurgia bariátrica ela pode ser indicada para casos extremos, casos no qual o risco dela morrer na mesa de cirurgia, das complicações, é menor do que o risco dela estar acima do peso, do risco dela estar obesa, na verdade. Então é só para indivíduos obesos. Tá? Agora, sempre a melhor forma de perder exercício, que é a base para tudo, é mudança no padrão alimentar e prática de exercício físico. Então mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre quais os tipos de exercício e quais as melhores formas de se alimentar. Eu acho que a gente tem bastante coisa para falar. Okay? A segunda pergunta também tem um pouco a ver com isso, como perder celulite e gordura localizada no culote e debaixo do glúteo, e flacidez. Tá? Então, primeira coisa, a gente não consegue selecionar de onde a gordura vai sair. Tá? Então, quando a gente vai fazer exercício, quando a gente vai fazer uma alimentação ali buscando o emagrecimento, a gente não consegue selecionar se essa gordura vai sair do braço, vai sair do abdômen ou vai sair do culote. Tá? Então, algumas pessoas têm maior predisposição a acumular gordura em determinadas regiões. E muitas vezes essas regiões são mais difíceis da gente perder gordura. Mas o que é uma tendência é perder mais gordura onde se tem mais. É uma tendência. Então aqui no consultório eu vejo bastante isso. Geralmente o indivíduo tem mais gordura na região abdominal. Então ele costuma perder um pouco mais de gordura nessa região porque é o local que ele tem mais. Mas isso não é regra. Tá? Então, a membrana do tecido adiposo, ela tem enzimas. E muitas vezes essas enzimas, aquela enzima que é responsável por tirar a gordura ali de dentro da célula, do adipócito, às vezes ela não é tão ativa em determinadas partes do corpo. E a pessoa vai ter mais dificuldade. Então, não é possível a gente programar nem um treino e nem uma alimentação específica para perder gordura localizada. Tá? A gordura, ela sai como um todo. Ok? Então, nem debaixo do culote, nem no glúteo, nem nada. Não tem como a gente fazer isso. E a flacidez, que foi uma outra pergunta que a pessoa fez, a flacidez está relacionada com duas coisas. Uma, com gordura. Tá? Então, pessoas que têm mais gordura tendem a ter mais flacidez, porque o tecido gorduroso ele é um tecido mais maleável do que o tecido muscular. Então, isso acontece. Né? Então, geralmente, quem tem mais gordura vai ter um pouco mais de flacidez. Mas também está relacionado com a característica da pele. Então tem pessoas que nem tem tanta gordura, mas tem uma pele um pouco mais elástica. Aquela pessoa que às vezes ela vai balançar o braço e vai balançar um pouquinho mesmo ali. Primeiro porque muitas vezes quando ela balança o braço não está tensionado, o músculo não está tensionado. Então o músculo balança também. Tá? Mas assim, a gente não tem como fazer nenhum tipo de alimentação que deixe a flacidez melhor. Isso é uma característica individual. Há uma tendência quando a pessoa emagrece, dela diminuir a flacidez. Se ela emagrece e ganha massa muscular, há uma tendência dela ficar menos flácida. Mas isso não é garantia, porque algumas pessoas, mesmo emagrecendo, vão continuar com flacidez, porque isso é uma característica da pele da pessoa. Ok? Vamos lá. Aí, mais uma vez, falando sobre celulite. Como comer sem terrorismo, mas evitar celulites. Tá? Então, beleza. Hoje em dia a gente sabe que tem um terrorismo nutricional aí, incrustado aí na sociedade. Muitos pseudoprofissionais, blogueiros, curiosos, um monte de gente que quer dar um monte de palpite sobre nutrição e começa a demonizar uma série de alimentos.
Então a gente sabe que esse é um problema grave que a gente está enfrentando e isso traz mais prejuízo do que às vezes vantagens, né? Então demonizando tudo quanto é tipo de alimento. Então os alimentos mais demonizados do momento acabam sendo glúten, lactose, então são alimentos que são altamente demonizados. Tá? Então, primeira coisa, comer sem terrorismo não significa que a pessoa pode comer de tudo. Esse é o primeiro ponto. Então, comer sem terrorismo significa que a pessoa ela deve ter a base da alimentação dela com coisas realmente que são saudáveis. Tá? Então, os alimentos mais saudáveis são aqueles alimentos que os nossos avós comiam. São os alimentos, frutas, vegetais, laticínios, cereais integrais, são os alimentos mais saudáveis. Então, se a base da nossa alimentação é composta por esses alimentos, na sua maior parte da alimentação, então a pessoa vai ajudar a diminuir celulite. O que é celulite? É uma inflamação do tecido adiposo, basicamente, que acontece quando pessoas estão acima do peso. Quanto mais acima do peso a pessoa vai estar, quanto mais gordura ela acumula, maior a chance dela ter celulite. Tem inflamação, o tecido adiposo ele acaba secretando várias citocinas inflamatórias, ele inflama. E a aparência da celulite piora. Então, como que a gente vai melhorar essa aparência da celulite? Quando emagrece. A partir do momento que a pessoa começa a emagrecer, há uma tendência dela reduzir a celulite. E se a alimentação dessa pessoa, a base da alimentação dela é com vegetais, com frutas, ou seja, alimentos que são ricos em micronutrientes, poucos alimentos industrializados, pouca gordura ruim, né, com gordura... Quando eu falo gordura ruim, gordura que é menos vantajosa para a saúde da pessoa, por exemplo, óleos refinados, excesso de gordura saturada, alimentos que são muito cheios de aditivos químicos. Então, todos esses alimentos devem ser reduzidos na dieta de uma pessoa que quer ficar sem celulite ou de uma pessoa que quer ter saúde. Então, a gente pode ter alimentos que são menos saudáveis no nosso dia a dia, só que eles devem fazer parte de um espaço pequeno da nossa semana. Então, 20%, 30% no máximo. A maior parte, 70%, 80% tem que ser de alimentos mais saudáveis. Ok? Vamos lá, mais uma perguntinha. Corrida aliado à dieta ajuda a perder peso? Qual a regularidade por semana e por quantos minutos? Tá, então vamos lá. Qualquer tipo de exercício pode ajudar no emagrecimento. Tá? Então, o que eu preciso fazer para emagrecer? Eu preciso, acima de qualquer coisa, promover um déficit calórico. Tá? Então, eu tenho que ter um gasto energético maior do que o meu consumo energético. Essa é a base. É claro que tem muitas outras coisas envolvidas no processo, mas a base é essa. A gente não tem como ter um emagrecimento sem ter um déficit energético. Tá? E a corrida ela vai atuar em dois mecanismos. Ela vai atuar no aumento do gasto energético, beleza? Esse é o primeiro ponto. E ela vai também atuar na melhora da bioquímica e da fisiologia do indivíduo. Então, quando a gente faz atividades aeróbias, a gente aumenta a nossa quantidade de mitocôndrias e de enzimas mitocondriais. A mitocôndria é uma organela que é responsável pela oxidação de gorduras e de outros substratos. Então, quando a gente tem mais mitocôndrias e quando a gente tem uma melhor qualidade dessas mitocôndrias, com uma maior quantidade de enzimas mitocondriais, a gente tem uma maior, a gente tem uma maior facilidade de utilizar gordura como fonte de energia. Então, nesse sentido, o exercício aeróbio, inclusive a corrida ou outros aeróbios, eles podem ajudar. Mas aí a gente tem tipos específicos de exercício aeróbio. Então, tem corrida de baixa intensidade, tem corrida de alta intensidade, tem corrida intervalada. Então, tem uma série de coisas que a gente deve observar para dizer se a corrida pode ajudar ou não no emagrecimento. Ela falou ajudar a perder peso, mas eu estou entendendo emagrecimento. Para mim, perder peso tem que ser de gordura, ou seja, emagrecimento. Qual a regularidade por semana e por quantos minutos? Depende. Depende do método de treino que vai ser utilizado, depende das outras atividades que ela faz. Então, quantas vezes por semana a pessoa faz musculação? Quantos dias por semana a pessoa tem disponibilidade para treinar? Tá? Então, tem estudo que mostra que uma vez por semana já traz benefícios para a saúde. Agora, para o emagrecimento, talvez uma vez por semana seja pouco. Até porque para o emagrecimento a gente precisa de outros fatores juntos. A gente precisa, por exemplo, que a dieta esteja ajustada para os dois juntos fazerem o déficit energético. Ok? Então, a quantidade de tempo que vai ser feita, a frequência de tempo, o método de treino que vai ser utilizado vai depender de um monte de outras características da dieta e do restante dos exercícios que ela faz no dia a dia dela, da condição física dela. Então depende de uma série de coisas. A gente não pode ser tão simplista a esse ponto de definir. Não, tem que ser 3 vezes por semana e acabou. Não precisa ser simplista desse jeito. Ok?
Vamos lá, mais uma pergunta. Treino HIIT na esteira, posso fazer 4 vezes na semana ou é muito? Aí vamos lá, depende de qual tipo de treino, qual tipo de estímulo vai estar sendo feito no HIIT. Tá? Então HIIT, para quem não sabe, é a sigla que significa High Intensity Interval Training. Então treinamento intervalado de alta intensidade. De uma forma global, a gente chama de HIIT todos aqueles treinos que são intercalados, né? Que você faz um esforço mais alto e depois fica um tempo descansando no esforço mais baixo. Mas eu não vou amplificar aqui essa questão do HIIT para explicar quais os tipos de HIIT, mas a gente tem vários tipos. A gente tem CIT, que é o Sprint Interval Training, tem os treinos de tiro, né, de tiros curtos, né, o HIIT de tiro curto, tem HIIT de tiro longo, tem vários tipos de treino. Então, 4 vezes pode ser feito desde que a pessoa, por exemplo, faça 1 ou 2 treinos com muita intensidade, que ela vai precisar de bastante tempo de recuperação, e ela faça, por exemplo, mais 2 treinos com um HIIT um pouco mais leve, que não tem um desgaste muscular tão grande. Então é possível fazer 4 treinos intervalados, não vou nem chamar de HIIT, vou falar de treinos intervalados. É possível fazer 4 treinos intervalados na semana, desde que eles sejam com intensidades diferentes, pelo menos 2 tipos diferentes, e que esses treinos não sejam máximos, né? Então tem HIIT, que a gente chama de all out, que é você dar o máximo de esforço possível. Esse treino ele tem um desgaste muscular parecido com a musculação. Então se você demora 2, 3 dias para recuperar de um treino de musculação, você vai demorar 2, 3 dias para recuperar de um HIIT desse jeito. Então é possível fazer 4 vezes por semana, desde que ele seja com intensidade e volume diferente para poder ter a recuperação adequada. Vamos lá. Pior que eu não vi qual horário a gente começou, mas beleza. A gente tem 1 hora, né? Na hora que estiver chegando próximo de 1 hora, vocês me avisam aí. Aí vamos lá, outra pergunta. Aeróbio versus musculação. O que é mais eficaz para o emagrecimento? Musculação ou aeróbio? Discussão grande, né? Na verdade, a resposta, o que é mais eficaz para o emagrecimento em termos de exercício, se eu estiver separando essa variável exercício, é a junção dos dois. Os estudos mostram que o benefício do exercício ele é maior para o processo de emagrecimento se a gente tem o exercício de musculação aliado com o exercício aeróbio. Os dois exercícios eles vão atuar em mecanismos diferentes. Tá? Então, como eu falei, o exercício aeróbio ele atua na biogênese mitocondrial, ele melhora a tua capacidade de oxidar gordura, né? Ele gasta um pouco mais de energia, dependendo de como é feito, obviamente. Então, ele tem esse efeito, né, na questão da biogênese mitocondrial. A musculação ela tem um efeito no gasto energético, principalmente de repouso. Tá? Então, quando a gente faz um treino de musculação com intensidade mais alta, aí a gente tem que fazer musculação de forma adequada. Além do gasto energético que a gente tem no momento da atividade, a gente tem um gasto energético alto, se o treino é com intensidade adequada, pós-atividade. Tá? Então, o seu metabolismo ele acelera após a atividade, ele aumenta após a atividade. Ele aumenta por quê? Ele aumenta porque quando a gente faz um treino de musculação, a gente gasta substrato energético, por exemplo, glicogênio, a gente gasta ATP. Né? Então, para recuperar, para ressintetizar esse glicogênio e esse ATP, a gente gasta energia. E esse gasto energético, então, no repouso, serve para isso. Tá? Para fazer o processo de anabolismo e de recuperação do tecido, a gente gasta bastante energia também. Então, por exemplo, tem estudos com métodos de treino que são muito, muito intensos mesmo. Por exemplo, tem um método de treino que chama Rest and Pause, pausa e descanso. Tem um estudo muito bacana publicado por um italiano, chama Paoli, que mostrou que os indivíduos, após uma sessão de treino de 3 exercícios de musculação, só 3 exercícios, supino, puxada e leg press, 2 séries no supino, 2 séries na puxada e 3 no leg press. Esse treino feito com alta intensidade foi suficiente para fazer com que o gasto energético nas 23 horas após o treino fosse de mais de 400 calorias. Agora você imagina, você faz um treino, fica sentado, gastando um monte de calorias sem fazer nada. Tá? Então a musculação ela tem essa capacidade. Não é qualquer musculação, não é chegar na academia e ficar no oba-oba, pegando um pezinho, fazendo treino com baixa intensidade. O treino tem que ser com alta intensidade. Então o ideal é juntar os dois, porque os dois vão atuar em mecanismos diferentes. O ideal para o emagrecimento é fazer tanto exercício aeróbio quanto a musculação. Aí eu estou falando da variável exercício e emagrecimento. Claro que o exercício ele tem uma série de outros atributos ali que são importantes para a saúde como um todo.
tá? Mas para o emagrecimento eu considero os dois ali mais que devem ser feitos concomitantes, ok? Vamos lá. Para perder peso, fazer 30 minutos de aeróbio e mais 30 minutos de musculação é adequado ou demais? A pergunta interessante, a resposta é depende. Depende qual método de treino aeróbio está sendo utilizado e depende qual método de musculação está sendo utilizado. Depende também de outras coisas, depende do tempo disponível que o indivíduo tem para se dedicar ao exercício. Ou seja, depende da frequência de vezes que ele vai por semana, depende de uma série de coisas. A gente não pode pensar no exercício simplesmente com tempo X. Vou fazer 30 minutos disso, 30 minutos daquilo, porque tem outras coisas que são mais importantes do que o tempo gasto. Por exemplo, a intensidade que se faz o exercício. Tá? Então, existem treinos cardiorrespiratórios, que a gente chama de treinos aeróbios, que gastam 4 minutos. Tem um método que chama Tabata, que ele desenvolve a tua capacidade cardiorrespiratória de forma bem elevada mesmo, e o treino dura 4 minutos só. Tá? Na verdade, a gente pode considerar um pouquinho mais, porque tem um aquecimento, volta calma. Tem treinos de musculação que gastam menos de 30 minutos. Tá? Então, dependendo de como você faz o treino de musculação, ele pode demorar 10 minutos, ele pode demorar 15 minutos. Então, não é a questão do tempo gasto na atividade, é a forma que se faz a atividade. A atividade ela vai ser otimizada se você fizer ela com intensidade mais alta. E quando a gente faz atividade com intensidade mais alta, há uma tendência do volume ficar mais baixo, consequentemente de você ter menor gasto de tempo dentro da academia. Tá? Então, assim, não dá para dizer se 30 minutos de aeróbio e 30 minutos de musculação é pouco ou muito. Depende de uma série de variáveis. Vamos lá, mais outra pergunta. Tô indo rápido aí, gente? Acho que não, né? Tá tranquilo, acho que tá dando para entender. Tô tentando falar um pouquinho mais rápido para ver se a gente fala sobre o máximo de assunto possível. Vamos lá, no emagrecimento é mais importante déficit calórico ou cortar carboidratos? Vamos lá. Será que tem muita gente do low carb aí? Acho que não, né? Se for meu seguidor, não deve ter não. Então vamos lá. Primeiro, emagrecimento depende muito de déficit energético. Tá? Então os estudos que comparam dietas que têm déficit de carboidrato ou déficit de gordura na dieta, na verdade não é déficit, né? Que tem redução da quantidade de carboidrato ou tem redução da quantidade de gordura, eles mostram que o emagrecimento é exatamente o mesmo se o valor calórico da dieta for igual. Tá? Então, se você tem um gasto calórico de 2.000 calorias por dia, tá? Somando as atividades que você faz, o seu repouso, tudo, você tem gasto calórico de 2.000 calorias por dia, e você ingere 1.000 calorias, 1.500 calorias numa dieta low carb, e outra pessoa, vamos dizer que um grupo de pessoas ingere 1.500 calorias numa dieta low carb, e outro grupo ingere 1.500 calorias numa dieta low fat, o emagrecimento vai ser igual. Tá? E tem estudos que mostram isso. Não é um ou dois estudos, são vários estudos, inclusive meta-análises mostrando. Então o emagrecimento ele depende, em última instância, do déficit energético. A questão é que tem muita coisa envolvida para a gente falar sobre déficit energético. As pessoas acham que o déficit energético é simplesmente contar caloria. Não é. Então a gente tem algumas coisas que a gente chama, por exemplo, de saldo calórico. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Então você pegar ali 100 calorias vindo de aveia e 100 calorias vindo de farinha de trigo. Tá? Então, vamos pegar farinha de trigo, não, vamos pegar açúcar. Os dois são 100 calorias, só que o saldo calórico é mais favorável para o emagrecimento da aveia. Por quê? Porque a aveia tem 2 nutrientes que ajudam no emagrecimento. Um deles é a proteína, a aveia tem, se não me engano, 20% de proteína, ou 15%, eu não me lembro exatamente, mas é algo próximo disso. E a aveia tem fibra. Tá? Então, tem estudos que mostram que alimentos que têm mais fibra promovem um gasto calórico para absorção do alimento, para o transporte, para a digestão maior do que alimentos que têm menos fibra. Então, a gente pode chamar isso de saldo calórico. Então, apesar dos dois alimentos terem a mesma quantidade de calorias, o efeito deles vai ser diferente. Tá? Então a gente tem que levar isso em consideração também. A gente tem que levar em consideração quanto o indivíduo gasta de energia, o tipo de treino, um monte de coisa. Mas em última instância, a dieta low carb e a dieta low fat, ela vai ter o mesmo impacto no emagrecimento. Então, respondendo a pergunta, o que é mais importante, déficit calórico ou contar carboidratos? Déficit calórico, tá? Desde que pode ser de carboidrato, pode ser de gordura, e o ideal é que seja dos dois. Na verdade, não só dos dois. O ideal é que o déficit calórico seja de carboidrato
seja de gordura, seja de álcool e seja da esborne de final de semana. Se você consegue diminuir a ingesta de tranqueira no final de semana, excesso de bebida alcoólica, consegue diminuir a ingesta de carboidrato, de gordura, você vai emagrecer. Tá? Se chegar ali no déficit energético, vai emagrecer. Então, é muito simples, as pessoas que estão tentando complicar esse negócio. Ok? Vamos para a próxima. É possível emagrecer sem atingir o déficit energético? Não. Tá? Então, olha só. Há uma diferença entre falar assim, eu emagreci sem fazer dieta. Tá? Eu emagreci sem fazer déficit energético. São duas coisas diferentes. Então você pode emagrecer sem fazer dieta desde que você tenha um déficit energético. Como isso é possível? Se você come, vamos dizer que você está comendo 2.000 calorias por dia, por exemplo, e você está gastando 2.000 calorias por dia. Você está em equilíbrio energético. E aí, de repente, você começa a fazer musculação, você começa a fazer um exercício aeróbio, aí você gasta algumas calorias na musculação, você senta ripo ali no exercício cardio, e aí o que vai acontecer? Você vai passar a gastar um pouco mais de energia, tanto dentro das atividades, quanto a energia para se recuperar dessas atividades. Então, a partir desse momento, você não está gastando mais 2.000 calorias, você está gastando 2.500. O que vai acontecer com você? Emagrecimento. Então, esse negócio de que a pessoa não emagreceu sem fazer déficit energético não existe. Ela vai ter déficit energético, tá? Então, assim, é porque tem muita gente, mas eu não faço dieta, eu só melhorei a qualidade do que eu como. E você melhorando a qualidade do que você come, você vai ter déficit energético, provavelmente, tá? Aqui no consultório, por exemplo, quem é meu paciente aí, talvez tenha um ou outro paciente, eu já vi que tem gente aí que são meus pacientes aí, sabem que eu não faço cálculo de dieta. Né? Então eu não faço cálculo de dieta. E como é que a galera consegue emagrecer? Porque eu levo a pessoa para se alimentar de maneira que no final das contas ela tem um déficit energético. Os meus pacientes não percebem que eles estão comendo menos carboidrato, estão comendo menos gordura. Né? Então, simplesmente por alguma manipulação ali da dieta, ali, de casar os alimentos melhor, de fazer com que ele tenha menos fome comendo mais proteína. Então tem uma série de estratégias, mas no final das contas eu sempre penso no quê? No déficit energético. É importante ter ele, é fundamental ter um déficit energético para ter emagrecimento. Tá? A questão é que esse déficit energético ele pode vir de várias coisas. Ele pode vir desde a diminuição do consumo calórico, ou seja, do consumo do que você põe para dentro via alimentação, quanto do aumento do gasto energético. E qual que é mais fácil? A partir do consumo calórico, até porque ninguém tem tempo para ficar gastando, fazendo exercício pra caramba, e nem é legal para a saúde. Ok? A galera que está pedindo para deixar salvo, não sei se vai ser possível. A última vez que eu tentei deixar salvo não deu certo. Então aproveitar que está no meio da live, já vou falando. Na hora que terminar a live, eu vou pedir para todo mundo ir lá nos comentários e me dar um feedback para falar se vocês gostaram, se acharam legal. E, além de falar se gostaram e se acharam legal, falar qual assunto desses que a gente está abordando que vocês gostaram mais, para eu pensar já na próxima live da próxima segunda. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Eu estou vendo que o pessoal está fazendo um monte de pergunta aí. Gente, eu não vou responder essas perguntas agora. Guardem essas perguntas e façam nos comentários. O último post que eu fiz, que foi avisando da live, vocês vão lá nesse post depois da aula aqui e vocês vão fazer as perguntas lá. Quantas perguntas quiserem, tá? Faz pergunta, marca amigo para assistir a próxima live. Eu vou ver a possibilidade de deixar gravado, eu vou pensar em alguma coisa aqui para vocês poderem assistir de novo, quem não está conseguindo, tá? Mas é importante que vocês façam as perguntas no comentário do último post, aquele que está escrito assim, ó, live fodástica. Então vocês vão lá no comentário, dá a curtida, né, claro, né, para mais gente saber o que está acontecendo nessa live, e vocês vão fazer o comentário lá, ok? Combinado? Vamos dar uma sequência aqui. Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo já foi? Já foram 30 minutos, né? Pode até 1 hora? Então vamos lá. Vamos conversar, vamos tocar o barco. Vamos lá. Como manter o foco na dieta? Beleza. Pergunta bem difícil, né, de responder até. Vamos lá. A pessoa ela vai ter foco na dieta se ela tiver, na minha opinião, se ela tiver 3, eu chamo de base, né? Se ela tiver muito bem focado em 3 aspectos distintos ali e eles trabalham juntos, tá? Não dá para deixar um deles de fora. Quais são esses 3 aspectos? O central e o mais importante, mas lembrando que ele é mais importante, mas ele não pode ser dissociado do outro,
é a pessoa ter motivação, tá? Então, quem quer ter resultado tem que ter motivação. Se você tem uma motivação fraca, você não vai conseguir fazer dieta por muito tempo, tá? O que é uma motivação fraca? Emagrecer para ir no casamento da amiga. Que motivação bosta essa, né? Porque acabou o casamento da amiga, lá no casamento você já começa a bagunçar com meus docinhos lá. Tá? Então, para caber na roupa para ir no casamento da amiga é uma motivação bosta. Você tem que arrumar outras motivações. Tá? Então, que seja a sua família se alimentar melhor, seus filhos se alimentar melhor, a sua saúde. Tá? O que mais acontece aqui comigo, aqui no consultório, às vezes são pacientes que vêm, não tem um resultado muito legal, ficam patinando, vive dando desculpa e de repente vai no médico e estão todo lascado na saúde, hipertensão, diabetes, morrem de medo de morrer, aí os caras começam a fazer dieta e começam a ter resultado. Ou seja, tiveram a motivação forte. Por quê? Porque a motivação foi a vida da pessoa interromper. O problema é que muita gente, às vezes, acontece a desgraça antes dela ter tempo de mudar. Tá? Então, a primeira coisa da base para a pessoa se alimentar bem é motivação. Então, encontre uma motivação bem impactante. Tá? Não serve ficar sarado para ir depois, sei lá, no final do ano, no Réveillon, na semana do Réveillon, ficar desfilando de tanquinho de fora. Essa motivação é uma motivação bosta, é uma motivação fraca, ela não serve. Tá? A segunda coisa que é importantíssimo ter é conhecimento. Se a pessoa não tem conhecimento, o negócio não dá certo. Ela pode ser super motivada para emagrecer, mas se ela não sabe o que ela tem que comer, que horas ela tem que comer, como ela tem que comer, não vai dar certo. Então ela vai achar que levando um biscoitinho Nesfit com um iogurtezinho de morango na hora do lanche, que ela está abafando. Ela até está motivada, só que ela não tem noção se ela está fazendo a coisa certa. Tá? Então a pessoa tem que ter conhecimento. Por exemplo, na minha consulta, uma das coisas, eu gasto 1 hora só falando, só explicando um monte de coisa para meus pacientes. A minha consulta, a base dela é conversa. Né? Então, assim, por quê? Porque eu preciso fazer com que esse indivíduo tenha a maior quantidade de conhecimento possível para ele fazer as melhores escolhas. Eu não quero que ele tenha que ficar fazendo a dieta que eu monto para ele para a vida toda. Todo mundo que vem no consultório eu falo, a dieta não é o mais importante. O mais importante é o que você vai aprender aqui hoje. Porque a dieta, eu quero que a pessoa fique livre da dieta. Eu quero que ela tenha autonomia para se alimentar de forma adequada. Então é importantíssimo que essa pessoa ela saiba se alimentar, ou seja, conhecimento. O que a gente está fazendo aqui na live hoje, a gente está fomentando conhecimento para todo mundo. Então essa é a base, uma das coisas que são base da alimentação saudável. Tá? E a terceira e última coisa, que anda junto com essas duas primeiras, é organização. Se a pessoa não tem organização, ela não consegue fazer dieta. Ela pode estar super motivada, ela pode ter um monte de conhecimento, mas se ela não preparou as refeições dela, por exemplo, não preparou o lanche da tarde, na hora que ela chegar no trabalho e tiver aquela galera comendo aquele pão de queijo com Coca-Cola, sei lá, com qualquer besteira lá, e ela estiver morrendo de fome e não levou a comida dela, o que ela vai fazer? Ela vai dizer sim pro pão de queijo. Ela vai dizer sim pro suco lá de laranja lá, que suco saudável, beleza, mas um monte de suco de laranja com pão de queijo talvez não seja a melhor opção para a pessoa emagrecer. Tá? Mesma coisa do almoço, se ela não se organiza de encontrar um local adequado, se ela não se organiza de levar a dieta dela, ela vai ter que comer em qualquer lugar. E qualquer lugar talvez não seja o lugar mais favorável para ela conseguir os resultados dela. Então entendam, para ter foco na dieta, você precisa ter essas três coisas. Você precisa ter motivação, você precisa ter conhecimento e você precisa ter organização. Se você tem esses três, o negócio vai fácil, tá? O negócio vai fácil, tá? Bacana. Vamos lá, mais uma. Como perder peso na menopausa? Da mesma forma que perder peso na adolescência, da mesma forma que perder peso na idade adulta, da mesma forma que perder peso na velhice, né? Promovendo um déficit energético. A questão é que na menopausa a mulher vai ter algumas desvantagens. Uma dessas desvantagens é que o metabolismo dela provavelmente vai estar um pouco mais lento, ela vai ter alguns hormônios que não estão compensados, vai ter diminuição de alguns hormônios, e isso pode trazer um grau de dificuldade ali para o processo de emagrecimento. Tá? Mas é possível emagrecer na menopausa desde que a pessoa faça as coisas certas. Quais são as coisas certas? Ajuste na qualidade alimentar de maneira que ela promova um déficit energético por meio da alimentação e treino intenso. Não é o exercício mais gostoso, é o exercício que funciona.
Tá? Então, eu amo fazer, sei lá, caminhada no parque. Beleza, mas caminhada no parque será que é o melhor exercício para te ajudar? A gente falou no começo que o melhor exercício era a junção de uma musculação com treino aeróbio com mais intensidade de preferência. Tá? Então, é importante que a pessoa faça o melhor exercício e ela tenha a alimentação compatível com aquela situação daquele momento. Então, uma pessoa que está na menopausa, ela tem menos hormônios, ela já tem menos massa muscular, provavelmente, então ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas é completamente possível e o caminho é o mesmo que todo mundo tem para emagrecer. Ok? Vamos mais uma. Perder barriga com dieta é possível? Completamente possível. Na verdade, vamos lá. Muita gente pergunta qual que é mais importante para o emagrecimento? Dieta ou exercício? Tá? Então, assim, a minha resposta sempre vai ser igual. As duas. Né? Fazer os dois. Dieta e exercício. Tá? Não dá para dissociar. A pessoa que faz só dieta, ela vai ter mais dificuldade de emagrecer. E a pessoa que faz só exercício, é provável às vezes que ela nem emagreça. Tá? Então, tem estudos que mostram que a pessoa fazendo só exercício, ela vai ter muito mais dificuldade de emagrecer. Se eu fosse ser obrigado a estabelecer uma prioridade, cara, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Para o emagrecimento, o mais importante é a dieta. Por quê? Porque é mais fácil eu fazer um déficit energético comendo menos calorias do que eu fazer o déficit energético fazendo mais exercício. Ok? Então, se a gente for tentar pensar em qual dos dois é mais favorável para o emagrecimento, a gente vai falar da dieta. Então, é possível perder barriga só com dieta? Sim. Tá? Então, eu já tive pacientes aqui no consultório que emagreceram muito. Por exemplo, o filho da moça que trabalha aqui, da secretária, ele perdeu mais de 25 quilos sem fazer nada de exercício. Na época ele não estava podendo fazer exercício, hoje ele faz, ele é bem regular, mas ele perdeu 25 quilos ou mais, não lembro exatamente quanto foi, só fazendo dieta, sem fazer exercício. É possível fazer isso. Agora é muito pouco provável que uma pessoa perca 25 quilos só fazendo exercício, ok? Mas o ideal é tentar fazer os dois concomitantes. Aí vamos lá. Essa pergunta agora eu vou gastar bastante tempo respondendo ela, mas vamos lá. O que você me diz do jejum? Jejum intermitente. Cara, vamos lá. O que a literatura fala sobre o jejum intermitente? Primeiro, vamos entender. Jejum intermitente, né, que é aquela estratégia que a pessoa fica sem comer, né, durante algumas horas. Aí tem vários protocolos de 16 horas, protocolo de 24 horas, e tem aqueles retardados mentais que ficam tentando fazer 36, 48 e tentando quebrar o seu próprio recorde e sei lá, para tirar onda com a galera no Instagram. Já estou há 48 horas sem comer nada, né? Então esse aí é o maluco, ok? Então vamos lá. O que a literatura fala sobre o jejum intermitente? Que o resultado do jejum intermitente, quando comparado com outras estratégias de emagrecimento que promovam déficit energético, é igual, não tem diferença. O emagrecimento no jejum intermitente, ele é exatamente igual ao emagrecimento na dieta controladinha, tá? Porque o que emagrece o indivíduo basicamente é o déficit energético. Então, o que acontece quando o indivíduo faz jejum intermitente? Por exemplo, ele tem 4 refeições no dia. Vamos dizer que ele come 2.000 calorias e cada refeição ele come 500 calorias, tá? Em cada refeição. Aí ele faz um jejum intermitente que ele não come de manhã. A primeira refeição dele é o almoço. Aí ele come almoço, lanche da tarde e jantar. O que aconteceu com esse indivíduo? Ele agora está comendo 1.500 calorias. Ele vai emagrecer, né? Se ele estiver gastando mais do que 1.500 calorias, ele vai emagrecer. Agora outra situação, o indivíduo continua comendo essas quatro refeições e ele faz um déficit ali para no final diminuir um pouquinho cada refeição, para no final das contas, vamos dizer que ele diminui 150 calorias no jantar, 150 calorias no almoço, né, deu 300, diminui 100 no café da manhã e 100 no lanche da tarde. Ele teve o mesmo déficit de 500 calorias, ele vai emagrecer na mesma magnitude. Tá? Então, assim, o que acontece é que o jejum intermitente tem estudo que mostra que ele pode ser desvantajoso para a manutenção da massa muscular, da massa magra. Então, assim, não é melhor do que dieta com as refeições, o déficit acontecendo nas refeições, e ainda pode ser pior para a manutenção da massa magra, principalmente para quem quer ganhar massa muscular. Então não é interessante. É uma ferramenta que o nutricionista pode ter à sua disposição, e ele pode usar quando ele achar pertinente. Eu já tive um paciente aqui, por exemplo, que ele chegou
o nome dele é João. Foi um caso de sucesso assim, bem bacana, porque ele chegou, eu não lembro exatamente da data, isso foi o ano passado, ele chegou em março do ano passado, pesando 130 quilos, aí chegou para mim e falou, Bruno, eu tenho o concurso do bombeiro que eu passei e eu preciso passar na prova, isso é o sonho da minha vida, eu preciso fazer isso. E o cara, imagina, ele é alto, mas 130 quilos era impossível ele fazer a barra, ele precisava fazer 6 barras, 5, 6 barras, não lembro exatamente. Aí eu falei para ele, cara, João, a gente pode tentar, vai ser difícil, vai ser bem agressivo, mas você está disposto a voltar depois para eu consertar você? Porque eu vou fazer a bagaceira em você. Eu vou ter que te levar para um estágio ali de onde vai ser ruim para a tua saúde, talvez. Mas depois a gente conserta. Você está disposto a isso? Ele, cara, estou disposto. Tá? Então, João, a gente fez um monte de estratégia. Teve um momento que eu cheguei e falei, cara, não tem jeito, como é que você tá de fome de manhã? Ah, Bruno, ele falou pra mim, que se dane a comida, velho, eu quero passar no concurso, é tão ruim essa dieta desgraçada aí que meu irmão, não, tanto faz. Eu falei, tá, então vamos cortar esse café da manhã. E aí foi a estratégia que a gente usou naquele momento. Então, o cara perdeu quase 30 quilos ele foi março, a prova dele, se não me engano, foi setembro. Não me lembro se foi agosto ou setembro. Então foi muito pouco tempo, o cara perdeu 30 quilos. E ele passou na porra da barra. Tá? Inclusive, ele foi aluno ali não sei se vocês já ouviram falar, no blog do TAF, é um amigo meu que fez a preparação física do João. Eu fiz a parte da dieta e o cara do blog do TAF fez a preparação física. E ele fez as 5 ou 6 barras. Tá? Então, caso super de sucesso. E eu usei o jejum intermitente com ele, foi pertinente naquele momento. Eu já tive outros pacientes também, que teve 1 ou 2 pacientes que eu usei. Ela chegou no meu consultório, eu não tenho fome nenhuma, já não estou comendo. Eu mantive. Simplesmente eu mantive a dieta. Tá? Ou seja, eu mantive o jejum e ajustei o resto para a pessoa. E ela teve resultado. Então, assim, o jejum intermitente é simplesmente mais uma ferramenta que o indivíduo pode utilizar que o nutricionista pode utilizar dentro da prática clínica dele. Ok? Vamos para a próxima. Quanto tempo temos? Nossa, 9h48. Deixa eu escolher umas perguntas melhores agora. Vamos lá. Caminhada realmente é perda de tempo? Cara, vamos lá. Caminhada é muito legal para você ver passarinho, para você ver o clima, pegar um sol e para fazer com que você seja mais ativo ali no final de semana e talvez gastar um pouco mais de energia. Mas, de fato, a caminhada ela tem um efeito fisiológico muito pobre para quem quer emagrecer. Tá? Por quê? Porque ela não vai trazer aquelas adaptações ótimas que acontecem com treinos de intensidade mais alta. Tá? Então, a questão da biogênese mitocondrial, isso aí fica um pouquinho prejudicado quando a pessoa faz uma caminhada mais leve. Eu estou falando uma caminhada mais leve. Porque a caminhada pode ser um exercício extremamente intenso para um obeso, para uma pessoa que é muito descondicionada, se ele faz em ladeira. Então, assim, a gente tem que ver a intensidade. Se a caminhada for direcionada para ser de intensidade mais alta, ela pode contribuir. Mas se for aquela caminhada simplesmente olhando passarinho na rua, aquelas coisas, o efeito vai ser muito pequeno. Mas eu não acho que é perda de tempo. Tem vantagens, tem benefícios, como eu falei, pegar sol, ver pessoas, se manter ativo, sentir que você tem vida, isso pode ser útil no processo de emagrecimento. Ver outras pessoas que estão fazendo atividades mais intensas, se motivar para na próxima refeição você comer um pouco melhor. Então, pode ter benefício de você fazer a caminhada, ok? Qual o horário mais adequado para ingesta de carboidrato em uma dieta low carb? Cara, tanto faz, não tem muito isso, depende de alguns fatores. Por exemplo, se o cara é um atleta e ele está fazendo dieta low carb, ele é meio, desculpa a força de expressão, meio burrão, tá? Se ele é atleta, ele não deveria estar fazendo uma dieta low carb. Se ele é pelo menos atleta de endurance, coisas do tipo. Mas se ele está fazendo, um bom horário para ele ingerir o carboidrato vai ser durante o treino e antes do treino. Atletas de endurance, de atividades mais longas. Para um indivíduo que faz só musculação, atividades que duram 1 hora, uma aula de spinning, uma coisa na academia, não faz diferença nenhuma o horário que ele vai comer carboidrato. A minha recomendação é coma no horário que você gosta mais. Coma no horário que você tem mais fome, talvez. Tá? Então, às vezes, a pessoa é louca para comer o arroz e feijão no almoço e no jantar, mas ela fica de boa só com omelete no café da manhã e à tarde com um iogurte proteico. Sei lá, ou com outra proteína. E aí, então, essa pessoa, qual é o melhor horário para ela comer o carboidrato? No
almoço e no jantar. Agora tem gente que não faz questão de comer arroz e feijão, por exemplo, no almoço, no jantar, mas prefere comer mais fruta no lanche da tarde, no café da manhã. Então qual o melhor horário para esse indivíduo comer o carboidrato? Nesses horários que ela tem preferência. Então o horário de preferência ele é muito mais importante do que outras questões fisiológicas. Tá? Isso não faz diferença. O que faz diferença para ela ter um resultado bom é entrar em déficit energético. Se ela escolheu como protocolo low carb, ela come o carboidrato a hora que ela quiser. É usar carboidrato próximo ali do treino, antes do treino, a gente vai falar mais disso mais para frente, não tem um efeito, não é tão necessário para desempenho no treino, pelo menos em treinos de intensidade mais baixa, mais alta, desculpa, intensidade mais alta e volume mais baixo. Uma pergunta aqui, que foge um pouquinho dessas coisas, mas até para vocês saberem identificar quem é picareta ou não. É possível uma prescrição dietética online? Aí outro perguntou, sem medição de fotos, sem medição de dobras cutâneas, somente através de fotos, é possível uma prescrição dietética online? Outra pessoa me perguntou, você faz atendimento online? Você oferece consulta online ou só treinos? Então vamos lá. Eu tenho serviço de prescrição de treino online. Tá? Então, o Conselho de Educação Física, o CREF, ele permite que o profissional de educação física prescreva treino virtual, prescreva treino online. E eu, como sou professor de educação física, eu faço isso. O que eu entrego junto com as minhas prescrições de treinos é um material educativo, um e-book, que, modéstia à parte, é bom pra caralho, é muito legal. Quem é meu cliente de consultoria, tem várias pessoas que já tiveram muito resultado só fazendo ele. Então eu entrego esse e-book para a pessoa ter uma noção de como ela deve se alimentar. Isso não tira a necessidade, uma eventual necessidade dela ter uma consulta com um nutricionista. São duas coisas diferentes. Agora, sobre prescrição dietética online, prescrição de nutricionista online, não pode. O Conselho de Nutrição não permite essa modalidade de atendimento, pelo menos para o primeiro atendimento. É possível uma pessoa ter o atendimento presencial e fazer o acompanhamento online. Isso é possível, tá? Então ela fazer ajustes na dieta, ela ter um segundo bate-papo com o nutricionista de forma online, isso é possível, desde que ela tenha tido um atendimento presencial primeiro, ok? Aí sem medição de dobra cutânea, através de fotos, então eu já falei que não pode. E, na verdade, as pregas cutâneas, peso, essas coisas eu considero muito menos necessário do que a maioria das pessoas considera. Então tem outras coisas que eu posso avaliar que são tão importantes ou até mais importantes, por exemplo, do que uma avaliação física de dobra cutânea. Ok? Vamos ver se a gente acha mais alguma pergunta bacana. Eu estou com medo, eu não sei, tem algum horário, algum local que eu vejo aqui se está acabando? Deixa eu ver aqui. Olha o Guto me sacaneando aqui. Quanto custa 2 metros da sua testa? É um viado mesmo, né? Esse Guto galamba. Mas vamos lá. Teve outro dia aqui. Uma das perguntas que eu recebi foi... Cadê? Meu querido amigo Eduardo Porto. A pergunta dele. Quando é que você vai raspar a cabeça? Porra. Vou colocar assim. Se eu tiver 1 milhão de comentários no post... 1 milhão de comentários, eu raspo a cabeça. Fechado, né? Então vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta bacana pra gente fechar aqui. Deixa eu ver aqui, uma que eu acho... Cara, tem pergunta demais. Tem 90 e tantas perguntas aqui que eu selecionei. Obviamente não está dando de tudo. Vamos lá, essa aqui é legal. Posso aliar treino funcional e musculação para hipertrofia? Tá? A última pergunta que a gente vai responder. Posso aliar treino funcional e musculação para hipertrofia? Cara, essa pergunta é muito difícil principalmente por um motivo. O que é treino funcional? Tá? Então, assim, para mim, treino funcional é o treino que funciona, né? Funciona para quê? Você quer o quê? Ganhar força? Quer ganhar massa muscular? Então, se você faz um treino e consegue isso aí, você está sendo mais funcional. Você vai ganhar força, está relacionado com a funcionalidade. Mas o que o pessoal chama de treino funcional, muitas vezes, é uma mistureba de um monte de coisa. Uma mistureba de treino em superfície instável, com salto, com exercício de força, com tudo junto, aquela mistureba. Tá? Então, assim, se a pessoa ama treino funcional, por exemplo, se ela contrata a minha consultoria, e eu tenho algumas pessoas que fazem isso, que treinam funcional ou crossfit, que depois a gente pode falar mais sobre crossfit, hoje não deu tempo, e eu acabo tendo que trabalhar ali de alguma maneira para fazer que a pessoa tenha as duas atividades, porque ela gosta muito do treino funcional. O que eu faço?
eu tento separar as coisas. Eu falo para o indivíduo, faça o treino funcional 2 dias na semana, por exemplo, segunda e terça. Na quarta-feira você dá um descanso e você faz na quinta e sexta ou na sexta e sábado musculação. Um dia, por exemplo, membro superior e um dia membro inferior. Por quê? Porque do treino funcional eu não sei o que foi feito no treino funcional. Eu não sei se a pessoa fez treino que deu um dano muscular grande na coxa. Eu não sei se aquele treino vai competir com o treino de musculação. Não dá para saber. Então, assim, primeiro, não dá para fazer da forma que a galera faz aí. Segunda, quarta e sexta funcional, ou segunda, quarta e sexta crossfit, e terça, quinta e sábado musculação. Não tem como fazer desse jeito, tá? Não tem como. A não ser que o prescritor, tá? O professor, é ele que faça todas as atividades. É ele que prescreve o crossfit, ele que prescreve a musculação ou o treino funcional, e aí ele vai conseguir programar o treino de maneira, hoje no treino funcional vai ser só membro superior. Agora no segundo dia, que vai ser a musculação, vai ser só membro inferior. Agora no segundo dia do funcional, vai ser só um treino mais cardio. Então, se eu for o mesmo profissional que prescreve as duas modalidades, talvez ela consiga encaixar dessa maneira. Eu acho pouco provável, eu não consigo. Tá? Então, assim, os meus alunos que querem fazer crossfit e que querem fazer treino funcional, a maioria das vezes eles se dispõem a fazer do jeito que eu estou falando. E eu pergunto, você quer fazer dessa forma? Ah, não quero, eu quero fazer tudo todo dia. Eu falo, tá, então pega seu dinheiro de volta que eu não te atendo. Porque eu não tenho a capacidade de fazer essa pessoa, porque não tem jeito, fisiologicamente não vai ser legal para ela. Então, é possível sim aliar os dois. Agora você tem que ver o para que você quer os dois. Porque se você quer o melhor para ganho de massa, o melhor para emagrecimento, talvez seja melhor você fazer só atividade de musculação aliada com o treino cardio. Tá? Agora, se você gosta da modalidade de treino funcional, aí são os 500. É possível organizar o treino para essa finalidade. Ok? Então a gente vai fechar por aqui, gente. Acho que já está dando 10 horas. Caramba, na hora que a gente vê já passou, né? Eu vou depois selecionar as perguntas aí que eu fiz para tirar e a gente faz uma live com as outras. Mas eu vou pedir para vocês o seguinte, tá? Eu fiz um post mais cedo, umas 6 horas, falando sobre essa live, avisando sobre essa live, tá? Lá eu coloquei até os conteúdos que eu ia falar. Eu acho que eu não consegui cumprir todos os conteúdos, mas boa parte deles eu cumpri. E a gente vai deixar esses conteúdos que sobraram para uma outra possibilidade. O que eu vou pedir para vocês todos? Primeiro, vocês vão entrar vão entrar lá agora. Eu quero a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês gostaram desse formato, tá? Então vocês coloquem a opinião de vocês, que se vocês gostaram, se não gostaram, fala também, eu gosto da sinceridade. A ideia é que se não gostaram é para eu melhorar, eu tô aqui para melhorar. É a minha segunda live, ou terceira live, sei lá, que eu faço. A primeira tem séculos, a outra tem mais séculos ainda. Então eu tenho certeza que se eu fizer constantemente, elas vão ser melhores a cada live. Então o que eu preciso? Eu preciso que vocês me dêem um feedback. Tá? Eu estou aqui 1 hora conversando com vocês. A única coisa que eu peço é isso. Vocês entrarem lá no post agora que vocês fecharem, me darem um feedback. Se gostaram, se não gostaram, sejam sinceros. E além de me dar o feedback, eu quero que vocês deixem dúvidas, tá? Coloque dúvida lá. A minha esposa vai pegar amanhã, ela vai ter um trabalho miserável para pegar todas as dúvidas e vai catalogar. Aí a gente vai pegar as principais dúvidas, as mais comuns, e vamos fazer lives frequentes. Se esse negócio começar a encher bastante, hoje não deu tanta gente assim, eu acho que chegou 300 pessoas, mas se começar a encher bastante eu vou ficar bem empolgado e talvez eu faça mais de uma live por semana. Tá? Sobre a live ficar gravada, eu estou gravando aqui a palestra, né? Estou gravando essa live, eu não vou deixar no feed do Stories, não vou deixar aqui, aqui do Instagram. O que eu vou fazer? Eu vou editar ela e vou subir ela para o YouTube. Porque fica melhor e eu posso separar ela depois, enfim, eu vou fazer isso. Então, quem não assistiu vai poder assistir, ou quem quiser assistir novamente vai poder assistir de novo. Vocês só vão ter que se cadastrar num link que eu vou deixar ali depois. Tá? Eu vou depois editar o post de agora e vou deixar esse link. Mas aí o que eu faço? O que eu peço para vocês? Vão lá, dê o feedback, deixem dúvidas e marquem pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa live por algum motivo, que esse assunto foi legal para elas, porque eu vou disponibilizar essa live para essas pessoas, tá? Na verdade, para quem quiser assistir de novo. Então, peço isso. Peço a colaboração de vocês de fazer isso, beleza? E não vou deixar salvo aqui, eu vou fazer do jeito que eu estou falando. Eu agora vou editar, eu vou colocar já o link lá no meu perfil,
tá? Então vai ter lá na hora que vocês chegam lá na bio, vai ter lá, eu vou colocar, vocês vão clicar lá e eu vou deixar o link para poder vocês se cadastrarem para receber essa aula. Eu vou pegar a aula hoje, eu vou formatar ela, vou editar e vou subir ela para o YouTube e mando o link para vocês amanhã. E quem tiver interesse em assistir vai ter à sua disposição essa aula. Provavelmente eu devo deixar uma semana. Tá? Por que eu não vou deixar aqui gravado aqui? Porque só grava um dia. Só deixa um dia. Eu quero deixar ela uma semana. Eu vou deixar todas as lives a semana inteira. E aí depois no final da semana eu tiro, porque aí vai ser outra live. Ok? Então, vou contar com vocês. Muito obrigado para quem ficou aí até o final. E a gente se encontra na próxima live. Tá? Um abraço. Até mais.